Comigo no estúdio, colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, boa noite a toda a audiência do Radar de Notícias que está na TV Guarulhos e também nas redes sociais, e boa noite também para os colegas do estúdio que estão aqui ajudando a fazer mais essa edição do Radar. Quantos anos no ar o Radar de Notícias, Pedro? 34. 34 anos de idade, hein? Quase a minha idade tem o Radar de Notícias. Quase. Eu não sabia falar ainda quando surgiu o Radar de Notícias. Tá certo. O pessoal aqui dos servidores públicos me mandando um ofício que o sindicato, o STAP, enviou à prefeitura. Estão pedindo, conclamando uma reunião de urgência. Devem ser atendidos, né? Devem ser atendidos. Vamos lá, quais as novidades, Guto? Será que veio novidade aí? Bom, hoje é o dia do condutor, né? Hoje era motorista. Isso por volta de 3 horas da manhã, por coincidência, eu levantei para tomar um copo com água, e o Maurício Brinquedo, que é o presidente do Sincover, que estava mandando mensagem aqui, parabenizando os condutores. 3 da manhã? Mas é 3h40 da manhã. É o horário que pega os motoristas, né? Provavelmente devia estar mandando para os motoristas que iam pegar o primeiro turno, né? E que mais? Bom, vamos lá. Pedro, vamos abrir aqui com uma boa notícia para quem está nos acompanhando aí na audiência do Radar de Notícias. A empresa Shine, conhece a Shine? Sim. É uma dessas gigantes do varejo de eletrônicos, né, que trabalha também com importados. Está com 2.000 vagas, mais de 2.000 vagas de emprego aqui na cidade de Guarulhos, contratando para a área de logística, né? Então, um galpão gigantesco que eles estão inaugurando aqui na cidade. Você fala Shine, mas todo mundo fala Shen, né? Pode ser Shine ou Shine. A Shen. Pode ser Shen, então, para ficar mais fácil de entender. Eles estão com um galpão com mais de 135 mil metros quadrados aqui na cidade de Guarulhos, que é o maior galpão que eles têm no Brasil, né, para fazer essa logística ali na área do Bom Sucesso. E estão contratando 2.000 pessoas. Imagina também a dificuldade que tem para contratar mão de obra, porque também não é tão fácil assim, né? Lá já é Aracília, não é não? Um galpão da GLP. Aracília, né? Pega os dois lados, na verdade, né? Então, para quem tiver interesse, o salário varia entre R$ 1.500 e R$ 1.870 para as áreas de auxiliar de logística e também conferente, com vale refeição, né? A pessoa pode se alimentar no local, vale alimentação, mais o vale transporte ou o fretado, hein? Vai depender do itinerário onde a pessoa mora. Esse auxiliar de logística deve ser um ajudante geral, né? Geralmente, né? Vai separar ali a carga lógico. Vai separar a carga que os carros da logística vão fazer a entrega para os clientes. Mas assim, pode ser uma boa oportunidade para quem está começando na vida, né? Lógico. É a partir dos 18 anos de idade, sem experiência. Inclusive, quem não tem experiência, está em busca do primeiro emprego, pode ser uma primeira alternativa de emprego para as pessoas, né, Pedro? Sim. Então, quem tiver interesse, de segunda a sexta-feira, quem está fazendo a seleção é a AST, que é uma agência de RH, das 8 às 14h30, na Avenida Santos Dumont, número 77. Então fica a dica aí, você que conhece alguma pessoa que está procurando o primeiro emprego, ou então que está desempregada, mas que está precisando com bastante urgência, tem essa oportunidade aí, 2.000 vagas. Muita vaga, hein? É muita vaga, né? Imagina o pelotão de volume de trabalho, para você ter 2.000 pessoas trabalhando, né? Obviamente que devem ter turnos separados, mas... Quem ligar por engano lá vai ser contratado. Boa, boa, Pedro. Por falar em contratar, se você conhece o Sérgio da Damapel, né? Conheço. A Damapel Serginho. também, isso, a Damapel também está contratando, a Damapel está contratando estagiário em engenharia mecânica, mecânico e supervisor de manutenção. Quem tiver interesse também nessas áreas, entra no site da Damapel aí, procura lá o emprego, pode ser que você consiga o seu emprego. Nesse caso, exige um pouquinho mais de qualificação, tem que ser nessas áreas mais técnicas, Pedro Notaro. Carlos José, lá do Presidente Dutra, obrigado pela audiência. A Damapel, para quem não sabe, fabrica ali no Taboão, perto da Praça 8, né? Papéis de qualidade, né? Papel higiênico, principalmente. Papel toalha, guardanapo. É uma empresa também que tem crescido bastante ali na região, viu, Pedro? Ela já pega um quarteirão da principal. Aliás, o Sérgio de vez em quando está na audiência aí. Sempre está acompanhando o Radar de Notícias. Ele e a equipe lá. Dinheiro público para tirar de dificuldades financeiras entidades das cidades usadas como feudos políticos? Inaceitável, Dagner Torre. Acontece muito em Guarulhos, né? Acontece muito. Clubes, tem de tudo, viu? Tem de tudo. 18h32. Quem mais, Guto?
Pedro, também em comemoração ou em menção ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, está acontecendo agora na Câmara Municipal um evento lá organizado, liderado, vamos dizer assim, pela Janete Pietá e por outras militantes dessa área também. É um tema que merece bastante atenção também, merece o debate. E daqui a pouco, às 19 horas, acontece também o lançamento da revista Negros que Fazem Diferença, Negras que Fazem Diferença. Vão ter algumas personalidades homenageadas aqui na cidade de Guarulhos, ali no Teatro Padre Bento. Entre elas, o professor Jesus, que é o vice-prefeito da cidade, o Ricardo Melquiades, que é o secretário adjunto de Assuntos para a Segurança Pública, o Geraldo Júnior e a René Oliveira, que são jornalistas, a Eloá Borges, que é CEO da Business 360 Volts, e também é uma iniciativa da Keiko, a Keiko que é uma empresária do ramo de alimentício, trabalha com pastel, teve essa iniciativa, o pessoal pediu para dar o recado aqui também, está registrado, acontece esse evento a partir das 19 horas ali no Teatro Padre Bento. Você se encontrou aí com o vice-prefeito Jesus e ele Isso. fala que é candidato mesmo? Exatamente. Por falar em professor Jesus, mandar um abraço aqui para ele. Eu tive um bate-papo bem bacana com ele ontem, por mais de 30 minutos. E, de fato, ele se coloca como uma pessoa que tem a disposição de disputar a eleição. Pré-candidato. Ele não usou esse termo, mas ele claramente se coloca como uma disposição de disputar a eleição. Contou um pouco da trajetória dele, lá do presidente Dutra. Também. Mais uma, né? Mais uma personalidade. Aliás, o presidente Celeiro. Dutra é o celeiro, hein? Celeiro de celebridade. Edmilson, um abraço para você. Eu falava aqui do presidente Dutra. Nós contamos aí o Ulisses Corrêa, que foi vereador e presidente da Câmara. O professor Jesus, vereador, presidente da Câmara e atual vice-prefeito, secretário de Cultura. O Pedro Notaro, Kise. que é um jornalista minimamente o mais informado da cidade. Obrigado. Muita audiência. O Kise, Alexandre Kise, também foi vereador, secretário de Meio Ambiente. O pai dele foi vereador, Canquise. Eu vou começar a andar mais pelo presidente Dutra. E tinha lá também o Otoya Sato, foi vereador. Sim, eu não posso deixar de falar. Vitor da Farmácia. Vitor da Farmácia. Meu amigo Barros que também tem uma trajetória muito bonita no movimento sindical, junto com o irmão dele, o Cabeça. E também, enfim, tá num projeto bem bacana aí, político, fora da cidade de Guarulhos. Então o presidente Dutra é um celeiro, hein? Celeiro. Edmilson Nery é lá dos sindicatos metalúrgicos, né? Foi candidato a vice-prefeito do Walter Luongo, em 88. Me lembro muito bem. Quem mais, Guto? Quem sobrevive com R$ 1.500 se pagar aluguel não come. Casemiro. Realmente... É verdade. É para um jovem, né? Por exemplo, um garoto que tem 18 anos de idade aí, ou uma garota, porque as vagas que a gente comentou aqui também são para o sexo feminino, que está em busca do primeiro emprego, eu acho que é um caminho. Ainda mais quando você não tem uma qualificação, o que é a realidade de muitos jovens, né? Eu lembro que o meu primeiro salário, Pedro Notaro, como pacoteiro do Barbosa, era R$ 70. Salário mínimo, né? Na época. Era muito pouco, mas fazer o quê? É o que tem no... Essa juventude que ainda não tem a qualificação, tem que ficar bastante atenta, buscar uma qualificação, seja ela qual for, porque caso contrário, quando você não tem qualificação, infelizmente o que está se pagando de salário é isso aí. É um salário mínimo, mais uma alimentação. É muito difícil viver dessa maneira mesmo, pagar um aluguel. Quem tem uma responsabilidade ou uma família para criar vai passar muita necessidade. Então, a pessoa que tiver essa oportunidade vai lá, consegue esse emprego e a partir daí procura se qualificar em algo que for render um salário melhor e segue a vida, né? Mas para um pai de família realmente é muito difícil, né, Pedro? Sim, isso é para um rapaz ou para uma garota aí de 18 anos que está começando. 18 a 20 anos. Mesmo assim, não é fácil com esse dinheiro pagar uma faculdade, né? Tem que ter faculdade pública, né? Tem faculdade pública, tem que ficar atento aí às oportunidades que acontecem, né? Por exemplo, mas aqui, não é só a faculdade hoje que é o caminho para você ter uma qualificação ou um emprego, né? A realidade está mudando. Eu, particularmente, sou defensor da faculdade, porque foi na faculdade que eu consegui dar uma virada de chave na vida. Mas hoje tem muito curso técnico, tem novas profissões, tem a área da tecnologia e inovação, tem o empreendedorismo, né? Tem tudo isso que são caminhos também para que a pessoa não fique acomodada tendo que usar única e exclusivamente a sua força braçal para poder ganhar o seu dinheiro. O James Medeiro relembra com muita propriedade. Moacir de Souza, ex-secretário de Educação, também era do presidente Dutra. Verdade. Alô, meus amigos do presidente Dutra. Tem vários, tem muitos. Vou frequentar mais a Praça Orobó. Aliás, teve evento esse final de semana lá, também do vereador Martelo, né? Ação social, né? Teve bastante movimentado lá, a Praça Orobó. Somos do São Rafael desde antes de ter o hospital. As freiras têm história. Maurício Ribeiro. Muito bem. José Queiroz, obrigado pela audiência.
Que mais, Um Guto? abraço, Joseval. Pedro, eu tenho recebido algumas reclamações da população com relação a reparos que a Sabesp ou empresas terceirizadas que prestam serviço para a Sabesp estão fazendo na cidade. Tem um vazamento, uma empresa vai lá e faz o conserto, ou os técnicos da Sabesp vão lá e fazem o conserto, e aí vai uma outra empresa para poder tapar o buraco, enfim, passar ali uma camada de asfalto. Não é raro encontrar buracos que abrem depois de 2, 3 dias. Isso tem acontecido com frequência. E, por exemplo, no Jardim Acácio, o vídeo não ficou adequado para exibir aqui, até o Pedrão deve estar na audiência, mas não sei se o Rafa conseguiu improvisar ali, na rua Giuseppe Panepinto, Conde Panepinto, no Jardim Acácio, na frente da padaria, lá no buraco, lá a Sabesp fez o serviço, o buraco está aberto, já fez uma ondulação, 2 motoqueiros caíram, as pessoas estão caminhando por lá, torcem o pé e caem. Então fica esse recado para a Sabesp para poder verificar com essas empresas que prestam serviço a qualidade desse serviço. Amor. Porque com certeza não... Já caiu. Ele conseguiu só tirar isso aí é um buraco, aí passou ali, tem um ponto final de ônibus Tem infiltração, né? Água. Exatamente. Mas vai afundando, e isso é uma realidade, Pedro. Na verdade é o seguinte, se o buraco tiver água e não for fresado, drenado, não vai adianta. Se joga asfalto em cima da água, dá isso aí. E houve uma mudança aqui na Sabesp de Guarulhos, né? Não é mais o Valdemir que está à frente. Pena, é uma pena. Eu conversei com ele está numa outra missão, caiu para cima, foi promovido, vamos dizer assim, parabéns, então. Para contribuir num projeto que pega a nível estadual e não só a nível local. E ainda a gente não conseguiu contato com o novo supervisor, não sei ainda se já foi designado alguém, mas precisa ter essa relação boa com a cidade, como teve Valdemir, para dar o retorno para a população. Porque todo dia chega a reclamação da Sabesp, essa é a realidade. Tem que ter assessoria também, né? R$ 1.500 é maior que o salário dos operacionais do município, da prefeitura, é isso? Muitos colegas com certeza passam necessidades, a Val Calisto. Eu me lembro da Proguaru também tinha um salário de fome lá de R$ 1.300, né? Horrível. Aí fica aquela pergunta, né? Como é que é? Finge que paga e finge que trabalha, né? Porque não dá, né, também. Horrível. Vamos lá, que mais? Baixo, né? Boa noite a todos, vocês da equipe do Radar de Notícias. Nesta terça-feira, um abraço a todos vocês. Soinco, base aérea. Obrigado, Marco Antônio Silva, pela audiência. Que mais, o Guto? Eu estou vendo o Marco Antônio ali, atrás dele tem o logo da prefeitura. Vou entrar numa pauta aqui para falar de esporte, mas antes de falar do próprio esporte, foram finais que aconteceram esse final de semana nos espaços públicos aí da cidade. Eu encontrei com um servidor público, o Marcelo, no estádio Oswaldo de Carlos, na final da Copa Guima Guarulhos 2023. E eu cheguei lá, estava muito cheio o estacionamento, cheguei um pouquinho atrasado, não atrasado, cheguei em cima da hora para poder acompanhar a premiação. Eu deixei o carro estacionado, com a chave no contato e a carteira no console, porque eu tenho essa mania que é perigosa. E aí esse servidor percebeu, foi lá e estacionou, acho que precisou manobrar o carro, deixei a chave porque vai precisar alguém sair, eu parei o carro num lugar que não tinha mais vaga, e atrapalhar a passagem de alguém. Eu deixei a chave lá no limite, alguém pegava a chave e manobrava. E ele manobrou o carro, estacionou, depois me encontrou lá, me entregou a chave e falou, você é corajoso, hein? Deixou comigo. Vou dar um abraço pro Marcelo, que estava lá acompanhando as finais da Copa Guima Guarulhos 2023. Pedro Notário, que eu vou falar os resultados daqui a pouquinho. A gente de portaria era R$ 1.162 quando fechou o Dan Lima Rodrigues. Salário péssimo. Era salário mínimo, né? Era salário absurdo, hein? Eu não sei como... Eu admiro as pessoas que conseguem sobreviver de maneira digna com salário assim. E começo pela minha própria família, porque eu fico pensando, meu pai era assalariado mínimo que criou 5 filhos, mas como? Porque a gente vai no mercado hoje, Pedro, você não entra no mercado para gastar menos de R$200 quando você vai comprar qualquer coisinha. Arroz, feijão e farinha. Exatamente. E ovo, né? O Brasil está consumindo ovo que nem doido. Apesar que já baixou um pouquinho o preço da carne, viu? Isso aí baixou, mas... Hoje eu vi num desses supermercados aqui da cidade a R$ 27,99 o contrafilé. Lê para mim, Guto. Os da Proguaru eram o menor salário. Hoje nenhum salário. Muitos amigos ainda sem nenhum emprego. Tá pior ainda. A Cris Malvina Silva. Pois é. Já estava ruim com o salário, imagina sem o salário, né? Pior ainda, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que haviam prestado concurso e entrado ali com 2 anos na Proguaru, 2, 3 anos. Essas pessoas ficaram bastante frustradas, né? Porque quando entra num emprego público, cria aquela expectativa. Concurso, né? O salário é menor, mas você tem um prazo longo, você pode tentar melhorar de cargo lá dentro e tal. Realmente trouxe frustração para
para muita E gente. o que é pior às vezes é o seguinte, que a pessoa quando está empregada, pelo menos não está gastando. Está trabalhando, não está gastando. É verdade. Agora, se não está trabalhando, está gastando dinheiro para procurar emprego, não é, não é? Às vezes, muitas vezes na empresa, ele come um pãozinho com leite, né? Parece um detalhe bobo, mas só mas quem vive na pele sabe que realmente isso é importante. É. Né? Como a escola hoje é muito importante hoje para as famílias. É teu pai mesmo, teus irmãos, você deveria comer lá na escola. Lógico. Aproveitava a merenda. Lógico. Aproveitava bastante Só que a merenda. na minha época não tinha merenda, não. No Milton Cernak. Mas tinha um ensino melhor. Tinha. E isso é melhor do que a merenda, viu, Pedro? Porque Sim. isso faz diferença na vida das pessoas. Aliás, o ensino público era melhor que o particular. É triste essa decadência do ensino público, né? Eu acho super bacana, eu vejo, às vezes sai para trabalhar cedo, ver as crianças indo todas uniformizadas, isso é muito legal também, é um avanço de patamar. Só que muito mais importante que isso é você ter um ensino de qualidade para que essa criança possa crescer e ter um acesso melhor na vida. Então, Pelo que a gente vê nas redes sociais hoje, os erros são absurdos. Né? são. Infelizmente, é triste. É triste às vezes se deparar com crianças que têm aí 8, 9, 10 anos e ainda não sabem ler, não sabem Tem escrever. adulto que não sabe interpretar texto. Isso é verdade. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de esporte, o Virgílio já falou, daqui a pouco expectativa aí para quem é São Paulino, para quem é corintiano e para quem gosta de futebol, é claro, as semifinais da Copa do Brasil, mas nesse final de semana a bola rolou aqui bastante, foi na cidade de Guarulhos. Teve a final da Taça Guima Guarulhos 2023, primeiro foi o Sub-50, o AD Renascença contra o Pescaquinada, 6-3 para o AD Renascença e o Pescaquinada, aí o Dida passou, o grande goleiro, o Dida, esse é o Pescaquinada Renascença, foi campeão dessa categoria de cinquentão, o AD Guarulhos ficou na segunda posição. Ali eu preciso fazer um registro, ali está o secretário Adriano, o Tico Emerson, o Ney é craque de bola, o Guima, o Tico muito generoso, viu? Eu não fui aí para fazer premiação, eu fui para acompanhar um outro jogo, que era o jogo seguinte do Taboão contra o Barcelona, né? Também jogou aí as finais, e o Tico, num gesto generoso, falou: Guto, vem aqui, ajuda a entregar aqui o troféu, você é da cidade, você ajuda o esporte, você é jornalista, você está lá na Câmara. Então, um abraço para o Tico Emerson pela generosidade, porque às vezes a gente vai em ambientes como esse, Pedro, não nesse caso, mas às vezes até em outros locais, ali em outros lugares da várzea, a pessoa te olha porque você, de repente, teve alguma atuação política, não vou deixar esse cara aparecer aqui. E ali é diferente. Então, o Tico Emerson, que teve também na organização de outro campeonato que a gente vai falar já já. E aí, o Ney foi o craque lá e o Dida o melhor goleiro. E aí teve o Sub-35, que foi a final entre o Taboão e o Barças Azul. O Taboão venceu por 2-1. E o Rafa também deve ter as fotos aí no ponto, a audiência, o pessoal está tudo na audiência aí para acompanhar. Aí o pessoal do Barcelona, os meninos aí ficaram como artilheiros, o Bruno e o Anderson, ficaram com vice-campeonato, mas dividiram a artilharia, tá ali o Silvinho também, esse aí é o Batan, um veterano lá do Taboão, pai do presidente do time. Aí o Gilson, que recebeu o troféu de vice-campeão pelo Barça Azul. Aí o time do Barça, que fez a união junto com os Azueira para disputar esse campeonato. O uniforme do Barça, viu? Aí o Taboão, que foi o grande campeão, venceu por 2-1, a vitória segura do time, né? Só foi ameaçado ali no final, quando o Barça acertou um chute, fez um golaço, mas o Taboão jogou bem, mereceu a vitória. E aí o Guima, o Erivelto, que é o artilheiro, recebeu o troféu de campeão também. Enfim, é isso, Pedro. Mandar um abraço para todos os esportistas que estão sempre acompanhando aí também o Radar de Notícias. E, por fim, teve lá ainda, o Rafa, a final da Copa... Cadê aqui? Da Taça Gru, Série Ouro, que o Tico Emerson, que foi o organizador, aí foi entre o Guarulhos e o Unidos da Mata. O Unidos da Mata ficou com a segunda posição, o Guarulhos venceu o campeonato organizado esse lá pela Secretaria de Esporte, pelo Tico Emerson e a sua equipe lá. Mandar um abraço para todos os esportistas que estão acompanhando o Radar. Obrigado pela audiência. E, Pedro Notaro, por hoje aí saiu o Tico, aí o secretário, Tico Emerson, aliás, está sempre na audiência também, o Tico Emerson mandou sempre um abraço para você aí. Tá certo. Falando aqui, voltando a falar em salários, estou vendo uma notícia aqui, aplicativos de entrega e transporte não pagam nem o salário mínimo. É verdade. Brincadeira. O cara está trabalhando e, na verdade, está gastando dinheiro.
Guto, eu fui funcionário da Progural junto com seu pai. O salário era R$ 330. Estevão Lima, isso? Seu Estevão está sempre na audiência. Isso é mais antigo. Meu pai realmente trabalhou na Proguarul, se aposentou lá como trabalhador braçal e era bem difícil. Imagino. As indústrias metalúrgicas de Guarulhos sempre tiveram um bom piso salarial. Isso é verdade, Tereza Barbosa. Meu pai era metalúrgico. Pedro, meu pai trabalhou, a melhor fase que eu tive na infância foi quando meu pai trabalhou numa metalúrgica, porque tinha um salário um pouquinho, era operacional, era operário lá. Sim, mas ganhava bem. Mas tinha um salário um pouquinho melhor e tinha o clube. A gente podia ir pro clube, se divertir no clube nos finais de semana. Aliás, o seu Estevão também foi metalúrgico. Eu lembro que o primeiro dentista que eu fui foi no sindicato metalúrgico. Pensa que é fácil? É verdade. Tá certo. Vamos, até a próxima, Guto. Genesi, um abraço. O Ari também, um abraço para você, Ari, para toda a audiência que está no Radar de Notícias. Arinaldo, não tem sessão segunda, né? Só na quarta-feira que vem, né? Dia 31 ainda. Dia 31. 18h47, produção.